Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o status atual do projeto de lei que revisa a lei de arbitragem, o projeto de lei 406/2013 do Senado, que depois foi para a Câmara e recebeu o número 7.108 de 2014. Fica aqui com a gente e confira a situação atual. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, vamos falar brevemente sobre o status atual do projeto de lei 406/2013 do Senado, que revisa a lei de arbitragem, que tramitou no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, tramitou na Câmara dos Deputados, foram apresentadas duas emendas, aprovado o projeto lá na Câmara dos Deputados, lá ele teve o número 7.108 de 2014, foi apresentado duas emendas. A primeira emenda só revisando a ementa do projeto e a segunda emenda eu já comentei aqui em outra edição do programa, colocou uma ressalva sobre a arbitragem para os contratos com a administração pública, colocando que dependeria de regulamento a ser feito posteriormente. Então essa emenda voltou para o Senado para que se possa tramitar e discutir isso. Estava marcado para semana passada a discussão e provavelmente aconteça nessa semana a discussão final no Senado Federal pela Comissão de Constituição e Justiça para tratar sobre a manutenção ou a derrubada da emenda apresentada pela Câmara dos Deputados. O parecer que foi encaminhado, que está para ser discutido, é por aprovar parcialmente a emenda número 2, apresentada na Câmara dos Deputados. A emenda número 1 é a que versa sobre a ementa, então essa não há discussão. A emenda número 2 é a que versa sobre a arbitragem nos contratos com a administração pública e dependeria de regulamentação. Então, eles estão aprovando a redação, segundo a proposta do relator, estão aprovando a redação, ressalvando apenas a parte final e derruba então a parte final, que seria dependendo de regulamento. Então cairia a dependência de regulamento e essa é a tendência que deve acontecer, porque os arbitralistas estão realmente empenhados no sentido de que essa emenda seja derrubada. A aprovação parcial não atenderia plenamente o interesse dos arbitralistas, mas ao menos retiraria a parte mais grave da emenda, que é fazer depender de um regulamento que não existe. Então esse é o status atual, deve votar essa semana. Estamos falando hoje no dia 27 de abril e provavelmente só não foi votado semana passada porque teve a votação da indicação do nome para o novo ministro do STJ, então ele saiu de pauta e deve voltar essa semana e ser votado em caráter definitivo. Caso apresente um recurso, é que ele iria para plenário. Se não tiver recurso, deve ser em caráter terminativo e, sendo assim, se derrubar parcialmente essa emenda, como nós estamos falando, retirando a parte que fala sobre regulamento, sobre depender de regulamento, se derrubar isso, irá para a sanção da Presidente da República e aí pode se transformar em lei muito em breve. Como não há nenhuma ressalva de vigência, entra a regra da vacatio legis de 45 dias, assim que a Presidente vir a sancionar. Então estamos numa reta final muito próximo do projeto de lei de revisão da lei de arbitragem se tornar uma lei. Só para relembrar, o que diz, em linhas gerais, o projeto de lei de revisão da lei de arbitragem inclui a arbitragem nos contratos com a administração pública, inclui a arbitragem nos contratos com as relações de consumo, inclusive aceitando a arbitragem nos contratos de adesão, mas ressalvando que dependerá da vontade final do consumidor. Inclui a arbitragem para os contratos de trabalho, para os cargos de alta gestão, ressalvando, porém, que dependerá da vontade do trabalhador. E cria a carta arbitral, que já foi criado também no novo CPC, cria um capítulo sobre medidas cautelares na arbitragem, prevendo que a arbitragem assumirá a deliberação sobre as medidas cautelares, caso já constituído o tribunal arbitral, já iniciada a arbitragem. E dá outras deliberações mais de menor impacto e importância.
Então traz novidades importantes que vão incrementar bastante o crescimento e a consolidação da arbitragem. Todos nós esperamos com grande expectativa que seja logo aprovado e resolvido isso, quem sabe essa semana ainda. Então esse é o status atual. Gostou do nosso programa? Compartilha nas suas redes sociais. Tem uma dúvida, sugestão de pauta, crítica construtiva? Interaja comigo, meu e-mail está aparecendo na sua tela. Você já assinou o nosso canal Momento Arbitragem? Não perca tempo, aproveite agora e assine. Está aparecendo aí na sua tela o link para você assinar o nosso canal. No mais, você já sabe, me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Grande abraço para você, até o próximo programa.